Bom, seguindo aqui com as videoaulas sobre funções que retornam um conjunto de registros, né, no SGBD PostgreSQL, vimos até o momento, né, três formas de fazermos esse tipo então de retorno, né, de múltiplos registros, né, conjunto de registros no SGBD PostgreSQL. Vimos então primeiramente a função do tipo return set of records, com o uso de uma tabela ou então de duas ou mais tabelas. Depois vimos a função do tipo return setoff, passando então uma tabela específica, né, com o uso de uma tabela específica. Nesse caso, né, podendo usar apenas então uma tabela, né, e não mais do que uma tabela. Depois vimos também então a função do tipo return stable, tá? Também com o uso de uma tabela ou, né, com o uso de duas ou mais tabelas. E agora vamos ver então, né, a última opção de função, tá? Para retornar múltiplos registros no SGBD PostgreSQL, que é a função do tipo createType, tá? Como o próprio nome está dizendo, né? Então vai criar um tipo específico, né? Para depois podermos usar então na função. Então antes de nós criarmos a função, eu já estou aqui com o SGBD aberto, né? Então aqui tem a nossa sintaxe, né, das funções, né, para criar as funções, né? Temos que criar então primeiramente aqui o tipo, né, através do comando createType. Então vou fazer aqui, né, a criação. Então o primeiro vai ser usando, né, uma tabela. Então vamos lá, createType, o nome, né? Então createType, o nome que a gente quer, como se estivesse criando uma tabela, né? Como se fosse dar o comando createTable, mas aqui é createType. Então vou colocar aqui type pessoa física, tá? As, e aí eu vou colocar então, né, os campos que eu quero, né, criar nessa tabela, tá? Então vou botar aqui ID pessoa do tipo inteiro, nome, tá? Vai ser um varchar aqui de, vou botar 50. Lembrando que aqui, pessoal, tem que colocar, né, a quantidade, tá? Tanto no varchar quanto no char, senão ele não vai funcionar, tá? Então aqui, nome, coloquei um varchar de 50, depois aqui o próximo campo, né, vai ser o sobrenome vai ser também um varchar, aqui vou botar também 50. Depois aqui o sexo vai ser um char, né, de 11. E depois aqui, né, o sexo vai ser um char de 1, né? E depois aqui, né, o CPF vai ser então um char de 11, tá? Então, sexo é um caractere e o CPF, né, 11 caracteres, tá? Posso agora então finalizar aqui, já posso rodar para criar então, né, minha tabela aqui, né, do tipo type, né? Então, vou executar. Tá aqui, tá virado, ficou virado, né? Desculpa. Então, agora sim. Agora tá ok, beleza? Então, eu executei. Tá? Já tá então criado, né, a nossa tabela aqui do tipo, né, pessoa física, tá? Agora então podemos criar a nossa função propriamente dita, né? Então deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima, vou deixar ali a parte da criação da tabela para nós enxergarmos, né? Ficar mais fácil. Então aqui create or replace function, então o nome da função que eu vou chamar aqui de get, tá? Get pessoas type, por exemplo, né? Returns, então aqui vai ser o returns setoff, tá? Tem que usar também aqui, né, o registro setoff. E agora eu vou passar então, né, o que eu defini aqui, ó, que era o tipo da minha tabela que eu chamei de type pessoa física, tá? Então, passando aqui, né, o tipo que eu defini. As, delimitador, aqui eu vou usar a nossa declare, né? Então, para declarar uma variável auxiliar, tá? Nesse caso aqui, eu vou chamar de dados pessoa, né? São os dados da pessoa, né? E aí ela vai ser do tipo, ó, type pessoa física, foi o que eu declarei aqui, ó, tá? Então também tem que colocar aqui o type pessoa física. Pronto. Agora a gente já pode ir para o bloco principal aqui, né? O begin end, para colocar então, né, os comandos aqui, né, que a gente vai precisar. Então nesse caso aqui, eu vou precisar usar o laço de repetição for, tá? Então eu vou ter que usar ele para percorrer, né, toda a nossa tabela, né, para retornar para nós os registros que tem nessa tabela. No caso aqui,
na tabela pessoa física, tá? Que eu vou obter esses dados da tabela pessoa física, tá? Lembra lá da nossa tabela que a gente criou antes, né? Então, eu defini aqui a nossa tabela do tipo type, tá? Type pessoa física, mas estou usando, né? Obtendo depois esses dados lá da tabela pessoa física, né? A tabela que foi criada anteriormente, né? Nos primeiros vídeos. Então, aqui, vamos lá. For. Aqui eu vou ter que dizer o quê? Vou ter que passar, né? A minha variável auxiliar, ó, que eu chamei de dados pessoa. Então, para a variável auxiliar, né? Aqui, né? Dados pessoa in, tá? Select. Aí eu vou ter que passar os campos, né? Que eu criei aqui, ó. ID pessoa, nome, sobrenome, sexo, CPF. Então, ID, pessoa, nome, sobrenome, sexo, CPF, a partir da onde? A partir da pessoa física, da tabela pessoa física. Agora faz o que? Um loop. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa primeira linha? Tá? Então, para, né, a minha variável auxiliar aqui, ó, das pessoa física, né? Então, ó, selecione então o ID da pessoa, nome, sobrenome, sexo, CPF, a partir da tabela, né, pessoa física. Tá? Então, vou colocando, né, todos esses dados aqui, ó, tá? Vai sendo colocados aqui nessa variável, tá? E aí, depois, né, eu volto de novo. Então, enquanto tiver isso aí, eu vou fazendo. Por isso que tem esse loop aqui, ó. Aí eu vou depois dar um return, ó, return next, tá? Dados pessoa. Então, percorra a primeira vez, trago o primeiro registro. Percorra a segunda vez, trago o segundo registro. Percorra a terceira vez, trago o terceiro registro, assim por diante. Então, eu vou percorrendo toda, né? Todos os registros que tem na tabela aqui pessoa física, e aí vou retornando, tá? E depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que finalizar, então, o meu loop, tá? O meu laço de repetição. Depois, se não tiver mais nada, né? Que ele já percorreu tudo e já trouxe tudo para nós, finaliza. E aí, por fim, eu dou, então, aqui o return, tá? Então, para retornar, né? Retornar aqui, né? Os nossos registros, tá? Aqui é return next, tá? Retornando o próximo sempre, né? Então, primeiro percorro e vou retornando o próximo, né? Guardando aqui na variável auxiliar que eu defini aqui, ó. Tá? Nossa variável do tipo type pessoa física. E aí finalizei então aqui o meu bloco, tá? Um end loop, e depois vou retornar, tá? Quando já percorreu toda a nossa tabela, né? Percorreu todos os registros da tabela. Pronto, e aí depois, né, defino, faço o fechamento, né, do nosso bloco begin end, né? Tá? Então tá aqui já o end, né? E depois aqui a nossa definição da linguagem, né, que é a PL/PGSQL, né? Tá, isso aqui já é padrãozinho, né? Já sabe. Bom, então aqui agora tá criada, né? Então a nossa tabela. Então primeiro eu criei aqui o tipo para depois usar, né, a criação aqui da tabela. Tá? Então a princípio aqui já vou executar, né? Então se tiver tudo ok, já vai rodar, tá? Então já tá rodando, tá tudo certinho. Agora posso fazer então a chamada, né, da função, tá? Então vamos lá, vamos fazer a chamada para testar. Então vou dar aqui um select asterisco from, tá? E aí como é que é o nome, ó? Eu chamei de get pessoas type, né? Então aqui select asterisco from get pessoas type, tá? Então aqui eu vou agora executar para fazer a chamada. Então eu executei, ó, tá aqui os registros, né? Então trouxe para nós todos os registros da tabela pessoa física, que são 5, né, que a gente já tinha inserido lá nos primeiros vídeos, tá? Então a Maria, a Joana, o Pedro, o Lucas e o João, tá certinho? Posso também aqui fazer filtragem, né, usando o where, posso, por exemplo, então selecione, né, todos os dados ali do meu tipo, né, get pessoas type, da minha função, né, get pessoas type, que é do tipo type pessoa física, né, desde que o sexo seja masculino, por exemplo, né? Quero trazer então só os registros, né, do sexo masculino. Então, se eu executar aqui, vai trazer, né, ó, só o Pedro, o Lucas e o João, que são masculinos. Ah, quero, por exemplo, aqui agora, né, o feminino. Então, posso trazer aqui, então vai trazer a Maria e a Joana, né, que são femininos. Ah, quero também, né, sei lá, daqui a pouco ordenar, né, fazendo a ordenação, né. Posso ordenar também, né, por nome, enfim, né. Então, posso usar também aqui algum tipo de outra cláusula também, né, além daqui da questão de filtragem da web, né. Tá? Então, vamos supor aqui, né, order by, né, por nome, por exemplo, né, tá? Esse caso aqui vai ser em ordem crescente, né.
Então, se eu ordenar, vai trazer aqui, né? Em ordem crescente, tá? Então, já trouxe aqui para nós, ó, tá? Da Joana até o Pedro, tá? Então, lembra que quando não aparece aqui de forma explícita, né? Equivale a ordem crescente, né? Então, se eu botar, vai ser a mesma coisa, ó. Por padrão, né? O Postgres sempre ordena em ordem crescente, se não colocar aqui o ESC, tá? Então, ó, mesma coisa. Ah, se eu quero em ordem decrescente, então, vou botar aqui, né, agora o desk, aí eu realmente tenho que colocar, né, de forma explícita. Então, em ordem decrescente, vai fazer o inverso, né? Então, ó, começa com o Pedro e vai até a Joana, tá? Ah, quero ordenar por, né, quero ordenar por sexo, então, né, então, de repente, aqui também vou mudar aqui, ó. Então, colocar por, né, no caso, se eu quiser primeiro, né, feminino, então, seria em ordem crescente, né? Então, aqui o ESC, né? Tá, posso colocar ou não, que ele vai fazer também na ordenação em ordem crescente. Então, vai começar com o feminino, depois vem masculino. Tá, você quer o contrário, né? Então, primeiro o masculino e depois o feminino. Então, vou colocar aqui o desk, né? E já vai mostrar para nós, então, primeiro o masculino e depois o feminino. Tá? Então, dá para fazer, né? Qualquer manipulação aqui, né? Na nossa consulta, né? Tá? Além de só trazer aqui os dados, tá? Certo? Então, basicamente era isso, né? Então, aqui usando, né, o tipo, né, create type, né, que possibilita retornar então um conjunto de registros, né, múltiplos registros, né, tanto que a gente está provando aqui, está retornando vários registros, né, nesse caso aqui está retornando 5 registros, usando então uma tabela, tá? No próximo vídeo a gente vai ver então usando duas tabelas, né, que pode ser usado também, né, com duas ou mais, né, fazendo cruzamento de dados, certo? Valeu, abraço, até o próximo vídeo.